Olá, meus irmãos. Quero aqui vou deixar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, e versículo de número 1 e o 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e a perfeita vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero aqui dar um tema para esse texto aqui. É preciso manter-se em comunhão com Deus e permanecer separado das armadilhas do pecado. Bom, quando nós olhamos aqui para esta palavra, o apóstolo Paulo está dizendo que suplica à igreja para que eles venham se manter firme com o Senhor, se manter firme no seu chamado, se manter firme na sua comunhão com Deus e separar-se do pecado. Hoje nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Como diz a Bíblia que chegaria um tempo que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, iriam procurar outro tipo de ensinamento, outro tipo de pregações que iriam lhe agradar. E nós estamos vivendo isso hoje. Mas nós temos aqui uma palavra de despertamento para mim e para você que está aí me assistindo, que não é para nós nos relacionarmos com o pecado, mas sim procurar nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo diante do Senhor. Por que um sacrifício vivo? Porque se estamos afastados de Cristo, nós estamos mortos, né? Podemos dizer assim, que a Bíblia diz que se não estamos em Cristo, nós estamos mortos espirituais. Por isso Jesus falou para João, lá para Nicodemos, no capítulo 3 de João, que era necessário nascer de novo, para que pudesse ter parte no reino de Deus. Então nós vemos aqui a necessidade de manter uma vida agradável, uma vida de comunhão, um culto racional, ou seja, aquilo que não pode passar da cruz, não pode ir além da cruz, tá? A mensagem é essa, porque a Bíblia diz que a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a cruz tem que ser o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo. O apóstolo Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Se passarmos além disso, tá? Se queremos acrescentar, quando eu digo além disso, eu me refiro a querer acrescentar doutrinas errôneas, doutrina de homens. Então, ensinamentos sem pé sem cabeça, queridos. Eu quero falar uma coisa para você. Não pregue aquilo que a Bíblia não fala. Não pregue aquilo que a Bíblia não diz. Pregue o que a Bíblia diz. Quer ver um exemplo sobre apresentar-se a Deus, né, como um sacrifício agradável a Deus? Eu trago o exemplo de José. O que a Bíblia fala a respeito de José? A Bíblia diz que José, eu não estou me referindo ao José que foi vendido, essa história dele de ter sido vendido pelos seus irmãos, mas eu me refiro ao José que estava na casa de Potifar, né? A sua história ali, a partir do momento da casa de Potifar, você vai observar que aquela mulher o atacou, tentando seduzir para que ele viesse deitar-se com ela. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele fugiu daquela mulher, deixando sua capa, deixando sua veste, e saiu correndo. Por quê? Porque ele queria se apresentar a Deus. No capítulo 39, se não me falha a memória, o versículo 9, José disse que ele iria cometer tamanho pecado contra Deus se ele ficasse com aquela mulher. Então a gente vê alguém, um ser humano, que consegue fugir do erro, que consegue fugir do pecado. Assim também nós, nesse mundo que vivemos, é preciso manter-se em comunhão com Deus. Porque essa comunhão, ela pode nos levar a coisas maiores com o Espírito Santo. Então, ele está nos mandando nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, agradável, que é o vosso culto racional. Então nós temos que entender uma coisa, que o Senhor, ele é santo. Deus ainda continua sendo santo, Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Então nós temos que tomar atitudes que agradam ao Senhor. Hoje está tão difícil servir, porque as pessoas estão causando escândalo, até para você ganhar almas para Cristo hoje. As pessoas estão endurecendo o coração. Aí a gente vai ver, coloca a culpa no diabo, coloca a culpa em tudo. Mas o problema, muitas das vezes, está naqueles que dizem que estão servindo ao Senhor e estão brincando com o Evangelho de Cristo. Querido, nós encontramos líderes hoje brincando com a palavra de Deus, inventando assuntos sem pé, sem cabeça. Encontramos pessoas brincando com línguas estranhas, brincando com profecia, tá? Brincando com tudo. Olha, eu quero te dizer uma coisa, não brinco com aquilo que é santo, com aquilo que é espiritual. A Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles levaram diante do Senhor fogo estranho. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz que eles morreram diante do Senhor. Eu nunca vi um rebelde permanecer de pé sem que ele se arrependesse. Primeiro ele tem que se arrepender de todo o coração. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão, mais 250 homens que o seguiram, todos pereceram. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão, a terra se abriu. E a Bíblia diz que eles foram engolidos vivos para o abismo. Os 250 homens que estavam ali, que seguiram a sua rebelião. A palavra de Deus diz que eles foram queimados pelo fogo que saiu do altar. Deus permitiu aqueles homens perecer. Eu nunca vi um rebelde ficar de pé, mas a palavra de Deus aqui hoje nos mostra isso, que é preciso nós nos oferecermos, nos manter em comunhão. E como manter essa comunhão? É preciso que estamos separados das armadilhas do pecado. A palavra de Deus diz assim no livro de Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, difíceis de se pregar o evangelho, porque quando você prega uma palavra que é a verdade, que liberta, as pessoas não querem receber, não querem dar crédito. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: Jesus Cristo vai arrebatar a igreja. Aleluia, o arrebatamento vai acontecer, e ai daqueles que se encontrarem dormidos como as virgens loucas, que se encontrarem, se encontrar despercebido diante da vida de Cristo, tá? As mulheres que estavam ali, aquelas outras virgens sábias, disseram para elas: ide comprar aos taberneiros, aos comércios, e comprai. Só que foi tarde demais. Sabe o que a Bíblia diz no capítulo 13, o versículo 14, ele diz, olha, mas de Romanos, ele diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado nos apetites desordenados da carne. Então, queridos, nós vemos aqui que é preciso estarmos atentos à vontade de Deus. Olha, eu acho linda a história de José por uma coisa, que em todas as tentações que veio sobre a vida dele, principalmente ali na área da questão sexual, a Bíblia diz que ele resistiu, ele fugiu daquela mulher. Então, vamos dizer aqui que essa mulher, ela representa o pecado hoje, né? Que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, em Romanos não, aliás, em Hebreus 12, o versículo 1, sabe o que ele diz? Olha o que o autor diz: portanto, nós pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A parte A do versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha aqui, o pecado que tão de perto nos rodeia. Então isso aqui, queridos, é um alerta para nós, tá? Todas as vezes que nós cedermos ao mal, cedermos ao pecado, nós vamos estar separados da presença de Deus. Pastor, você está louco? Não. Olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías 59. Os ouvidos do Senhor não estão surdos, não estão tampados, o seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Mas ele disse: as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. A única forma do homem se aproximar de Deus, amados, é quando ele se arrepende. O 2 Crônicas 7,14 diz isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então, se houver um arrependimento verdadeiro, se houver uma verdadeira conversão, haverá uma aproximação de Deus. Porque o Senhor diz no capítulo 15, ele diz: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, se o deixardes, ele vos deixará. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Eu aprendo que quando o pecado ele começa a tomar espaço na minha vida, eu me afasto de Deus, tá? E Deus também vai se afastar. A partir do momento que eu deixo o pecado a tomar espaço na minha vida, eu também vou começar a me afastar de Deus. É isso que tem acontecido.
O pecado tem falado mais alto e as pessoas têm se deixado levar por ele, têm se deixado dominar pelo pecado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele desfaz essa obra. Jesus ele desfaz esse mal. Se você entregar a sua vida a Cristo, se você entregar o seu caminho ao Senhor, esse mal aí que está te dominando, que está te destruindo, irá sair da sua vida, porque Cristo é maior do que tudo. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele pode perdoar. Se você o buscar, o achareis. Aleluia. Por isso ele está dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não se conforme com aquilo que é errado. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, esses tempos tão complicados, aonde até crente concorda com aquilo que é errado, aonde até pessoas que se dizem ser cristão concordam com o pecado, tá? Tem concordado com aquilo que é errado, não tem coragem de bater de frente. Eu quero te dizer uma coisa, que só podemos viver as coisas boas de Deus, experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, agradável vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando não nos conformamos, quando não aceitamos as práticas erradas em nossa vida. Quando eu não aceitar mais, quando eu me voltar mais para a presença de Deus, eu não estou me aceitando, me conformando com esse pecado, com esse mundo, com esse sistema bagunçado. Então eu quero te dizer, nesta hora, você que vai estar aí assistindo, em nome de Jesus, que você venha se voltar mais para estar em comunhão com o Senhor, tá? É preciso manter-se em comunhão com Deus. Aleluia. Como é que a gente se mantém em comunhão com Deus? Lendo a palavra, tá? Obedecendo aquilo que lê, aquilo que você meditar. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você continuar lendo, você vai ver que lá tem uma promessa, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, tá? Então, isso é uma promessa para quem se aproxima de Deus. Aleluia. Então, o Tiago diz, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, que você venha meditar nessa palavra, tá? É preciso manter-se em comunhão com Deus e permanecer separado, tá? Das armadilhas do pecado. Às vezes, queridos, aquilo que a gente acha que não vai ser erro, aquilo que nós achamos que não vai prejudicar a nossa comunhão com o Espírito Santo, e não vai prejudicar a nossa comunhão com Deus, é aquilo que muitas das vezes vai nos afastar do Senhor. Aquilo que eu acho que não é mais pecado, aquilo que eu acho que não é mais erro, é onde eu vou estar me contaminando e perdendo a minha comunhão com o Espírito Santo. E aonde a Bíblia diz assim, se eu não me engano, em Efésios, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E nós estamos vivendo esse tempo, como diz a Bíblia, tempos trabalhosos, aonde muitos estão entristecendo o Espírito Santo, não estão mais dando crédito à palavra. Quando eu deixar de lado a palavra de Deus, eu perco o temor a Deus. Aleluia. Quando eu deixar de lado a palavra, eu perco esse temor. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Abacuque, o profeta, quando fez a sua oração, ele disse, aviva, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. Quando deixamos de lado a palavra de Deus, nós perdemos o temor a Deus. Quando eu quero impor as minhas ideias dentro da palavra de Deus, eu não vou mais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não brinque com a palavra. Você que está afastado, volte. Você que está brincando, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque Cristo, Ele é a única saída. Obedeça a palavra de Cristo. Não mude. Se não for na palavra, mantenha-se em santidade com Deus. É preciso manter-se em comunhão. Estamos vendo esse tempo, tempos difíceis, doutrinas erradas, que não tem mais base bíblica, pregações que agradam. Deus não está para me agradar. Deus não serve para me agradar. Eu é que tenho que servi-lo para agradar a Ele. Aleluia. É o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11.
E andou Enoque com Deus, e Deus o arrebatou, visto que antes de sua trasladação alcançou o testemunho que agradava a Deus. Não foi Deus que agradou Enoque, foi Enoque que agradou a Deus. Tá? Não foi Noé, não foi Deus que agradou Noé. Foi Noé que agradou ao Senhor, e Deus viu que Noé era justo diante dele naquela geração corrompida e perversa. Aleluia! Então Cristo não está para me agradar. Eu é que tenho que agradá-lo. Aleluia! Eu é que tenho que servi-lo de coração, independente do que aconteça, independente do que eu esteja passando. Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso prosseguir para a presença de Deus. Buscar esta presença, manter-se em comunhão com o Espírito Santo. Eu te peço até em nome de Jesus, meus queridos, que você persevere na presença de Deus. Mantenha esta comunhão. Não perca, não deixe essa armadilha do pecado te destruir. Não deixe. Largue isso enquanto é tempo. Largue esse mal enquanto é tempo. Porque Deus tem uma palavra de vitória para você. Deus tem uma bênção para a tua vida. Tome posse desta palavra. Não brinque. Mantenha-se em comunhão com Deus. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se conforme com esse sistema. Não se conforme com essa vida espiritual sem base. Se volte para a palavra de Deus. Se volte para a presença de Deus. E Deus vai te abençoar. E antes de eu encerrar, quero pedir a você que visite o canal no YouTube, canal Avante para Cristo. É nós de novo, tá? E se inscreva lá, ative as notificações e Deus vai te abençoar. Tem também o Facebook, pode também nos seguir lá, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.